Vamos lá, então. Então, né, os fungos, eles são bastante comuns. Nós temos né, esse monte de fungo que eu falei aí, que são comestíveis, são bastante apreciados. Nós temos, né, igual a Carol falou aí, a gente encontra fungos em parede, né, parede que tiver uma determinada umidade, né, e o calor externo, né, faz ele se desenvolver, a gente chama de mofo, né? Aquele pãozinho, né, que tem lá, pão de forma é muito comum acontecer com pão de forma, né? Você tem lá ainda quase meia sacola de pão de forma, e aí você lembra dele, aí você vai lá, né, pegar para poder comer, chega lá, o pãozinho está ficando verde, né? É matéria orgânica, né? Não sei o porquê que o pão de forma ele é mais comum do que os outros. Eu não sei se é devido a uma certa umidade que é deixado na massa do pão de forma, né? Não sei exatamente. E aí, se você encontrar lá um pãozinho lá, pão francês mofado, só a pontinha dele, o que é o ideal fazer? Corta e joga Jogar fora? fora. Hã? Jogar fora tudo, porque se Corta e joga cortar. fora a pontinha e come o resto, joga todo o pão fora, ou pode comer, os fungos são comestíveis mesmo, você pode comer aquilo, não tem problema. Eu Sim, acho que Hã? fora. eu ouvi falar que tem que jogar tudo fora, porque o fungo, além de contaminar a ponta, ele contamina o resto do pão, mesmo contaminando só a ponta, mesmo estando só na ponta. Nós temos duas estruturas que formam o corpo dos fungos, né, que explicam essa questão aí. Nós temos hifas e micélio. Hifa, hifa, H-I-F-A, é a célula do fungo. As hifas são as células. E o micélio, ele é o aglomerado de um monte de hifas. Então, olha só, quando você pega lá um pãozinho francês, que na pontinha dele está aparecendo ali aqueles pontos esverdeados, aqueles pontos esverdeados, a roupa, quando você encontra a roupa mofada, um pão mofado, uma parede mofada, aquilo ali é um micélio. Aquilo ali é um aglomerado de milhares de hifas, de milhares de células de fungos aglomerada no local. Então, quando você pega lá um pãozinho, você pega lá um pãozinho, que ele está mofado em uma ponta, você corta e joga essa ponta fora, você está jogando fora aonde está o micélio, o aglomerado de hifas. Só que o restante do pão, que você acha que você pode comer, ele na verdade já tem células espalhadas por ele todinho. Essas células sozinhas, espalhadas, você não visualiza ela, você não vê essas células, mas elas estão espalhadas. Aí quando tem um ajuntamento grande de células, aí forma um micélio e aí automaticamente fica visível, né, para você ver aqueles pontos verdes. Fala, Carol. Isso pode acontecer também isso pode acontecer também com frutas, quando ela tá mofada em uma parte, aí a pessoa, meu Deus, A laranja, por exemplo, a laranja é muito comum. mamão também.
Deixa eu pegar uma água aqui que deu problema aqui. A laranja, então, gente, é muito comum, né? O mamão, você ter, né, uma parte da laranja ali toda esverdeada. Ah, você pode, né, comer e tal. O ideal é não, né? Porque uma laranja, quando começa a apodrecer, né, o fungo ele faz a putrefação da matéria, ou seja, o apodrecimento. Quando a laranja começa a apodrecer, ela fica toda com gosto ruim, né? A verdade é essa. E uma laranja, né, tem aquela, o pessoal fala, né, uma laranja podre dentro de uma caixa, né, estraga toda a caixa, porque realmente é, se uma laranja tiver o desenvolvimento de fungo, ela vai espalhar fungo para a caixa inteira. O pessoal cita muito isso até em relação aos humanos, né, que uma pessoa ruim no meio de um grupo pode contaminar o grupo todo. Eles usam nessa questão da laranja para falar sobre isso. Mas é verdade que uma laranja com mofo, com fungo, ela vai espalhar fungo ali para a caixa toda e rapidamente você vai ter toda a caixa de laranja, o saco de laranja apodrecendo. A verdade é essa, né? Então, uma laranja com mofo ali, com fungo, o ideal é você tirar ela, jogar fora e pronto, acabou. O pãozinho, o ideal é você jogar ele todo fora também, tá? O ideal é esse. Agora, quem nunca, né? Quem nunca pegou aquele pãozinho que não tinha, né, uma segunda opção, não tinha uma padaria tão perto, ou às vezes já era tarde da noite, já não tinha mais padaria aberta, né? Quem nunca pegou o pãozinho, cortou aquela parte com o mofo, jogou fora, né? Foi lá, esquentou ela na frigideira ou no grill, né, na sanduicheira, deu aquela esquentadinha para poder acordar o pão dormido, né? E ó, mandou ver, né? Quem nunca fez isso, né? Eu nunca fiz isso. Quem nunca fez isso? Não, João? Você Não. é fera, João. Você é fera. Acho que Por isso que eu coloquei o nome do meu filho de João Pedro. Eu já comi, foi muito pãozinho com esquenta. Pão de forma que começa mofando aquela casquinha assim, eu tirava aquela casquinha, jogava ela fora, passava manteiga, esquentava, né? E ó, mandava ver, né? Às vezes, tarde da noite, sem muita opção, né? As lombrigas estão com a fome danada e a gente acaba fazendo esse tipo de coisa, né? Quem nunca, né? O João Pedro já falou aí que não fez, mas, né? Um dia eu fará, João Pedro. Um dia eu fará. Né? Mas o ideal, na verdade, qualquer alimento, né, que tiver com fungo, o ideal é descartar. Quando você encontra um cogumelo, né, na roça lá, em algum lugar, né? O pessoal fala aí do cogumelo é comestível. Você pode pegar aquele cogumelo e preparar ele refogadinho e tal, comer? Não, porque existem cogumelos que são altamente tóxicos. Ele pode te matar por uma intoxicação, tá? Tem cogumelo que você pode encontrar ele por aí que seja comestível? Pode. Só que por você não saber, aquele que é tóxico, aquele que é comestível ou aquele que é alucinógeno, é melhor você nem mexer, né? Porque tem aqueles também que você come que causa alucinação, né? Ele é altamente alucinógeno, né? É considerado até uma droga, o princípio ativo dele, né? Que se você consumir, você vai dar alucinação, você vê uma mosca voando, parece que é um dinossauro voador, né? Que vai vir um dragão, que vai vir te comer, são alucinações terríveis, né? De acordo aí com os relatos. Então, né, você não pode pegar qualquer coisa assim e comer, porque você não sabe se é comestível ou não, ou venenoso, né? Qualquer coisa do tipo. Mas tem o shiitake, o champignon, tem esses fungos aí que eles colocam para poder fazer queijo, né? Que também são caríssimos os queijos, né? Porque leva tempo também para poder se fazer.
E, enfim, né, tem uma gama aí desse grupo aí de comestíveis, mas tem que só se tomar cuidado, tá? Outra coisa também que é fungo é o fermento biológico. Tem aquele fermentozinho branquinho, royal, né? Que você coloca aí para fazer bolo. E tem aquele fermento biológico que normalmente você compra lá em padaria. Ele é úmido, ele é molhadinho, que você usa para fazer pão. Tem ele também o fermento biológico que vem num pacotinho, que ele é granulado, ele é sequinho, né? Que também é fermento biológico. Por que biológico? Porque, na verdade, é um fermento feito de seres vivos. Quem são esses seres vivos? Fungos, né? Por que ele é fermento? Porque você coloca ele na massa, né? O trigo ali e tal, e ele faz a fermentação dessa matéria. Ele faz a fermentação da massa. No processo de fermentação, o que ele faz? Ele libera gás carbônico. Ele libera gás carbônico. Por isso que você tem uma bolinha de massa assim, ó. Você coloca lá dentro de uma vasilha, fechadinha lá com pano e tal, para não pegar vento. E depois de um tempo, umas horas, você vai destampar aquela bolinha de massa assim, ó. Ela tá deste tamanho assim, ó. Ela fica 3, 4 vezes maior. Mas por que a massa cresceu? Porque os fungos fizeram a fermentação, liberou gás carbônico ali dentro, e ela cresceu porque ela está cheia de ar. Ela está cheia de bolinhas de gás carbônico. Se você pegar essa massa e começar a apertar ela de novo, começar a amassar ela, ela vai voltar para o mesmo tamanhozinho que ela era antes de você colocar para descansar. E se você deixar ela para descansar de novo, ela vai voltar a crescer novamente. Tá? Fala, Carol. Será que é por isso que os fungos ficam nos pães? Fazer esse fermento? Na verdade, eles ficam porque é matéria orgânica, né? Porque na hora que você assa, que você leva em determinada temperatura, você acaba matando aqueles fungos que foram colocados para poder fazer a fermentação. Então, eles morrem no processo. Mas por ser matéria orgânica, né, de fácil contaminação, que os fungos estão nos ambientes aí, né, se você tiver um ambiente úmido, então é mais fácil ainda, né, e ele acaba desenvolvendo mesmo nesses materiais. Tá? Vamos lá acompanhar alguma coisa no livro, então. Né? Tem aí. Oi. Se algum alimento estiver contaminado e, tipo assim, tem como ele contaminar antes do fungo aparecer? Como é que é? Tem como o alimento ser contaminado antes do fungo aparecer? Tipo, o fungo não ser visível? Hã? Tipo que tem como o fungo não ser visível por um tempo? Ele não ser visível? Sim. O fungo, quando eles estão só em hifas, que são as células dos fungos, quando elas estão sozinhas, não é visível. Você não vê. Então, o começo de um processo de proliferação dos fungos num pão, num bolo, né, alguma coisa assim, você não vê. O comecinho dele você não vê. Eles estão presentes ali, mas você não vê. Né? Pode ser, por exemplo, de manhã você pega uma sacola de pão de forma, você não vê fungo ali, tá? Você come tranquilamente. À tardezinha, né? De tardezinha para a noitinha, você vai pegar a sacola e já está aparecendo vários pontos verdes ali. Mas foi uma questão de horas, 6, 7 horas depois. Mas eles já estavam presentes quando você comeu ele de manhã. Mas não aconteceu nada comigo. Na maioria das vezes realmente não acontece nada de intoxicação e tudo. Mas se você se consumir tiver uma certa quantidade, vai acabar te causando uma certa intoxicação, tá?
mas não necessariamente vai acontecer de imediato, tá bom? Não necessariamente, mas pode ocorrer. Tá legal? Mais alguma coisa? Esse aparecimento dos fungos ocorre quando um pão ou algum alimento está fora da validade? Ou é com o tempo mesmo? Não necessariamente, é porque ele teve contato mesmo com o fungo, né? O fungo entrou ali e ele começa a se multiplicar, a proliferar e vai se reproduzindo, multiplicando e aí vai mostrando, né, a presença dele ali e vai embora, né? Então, não necessariamente, né, tem alguma coisa assim específica. Vamos lá. Tem aí, né, uma receita, né, para preparo de pão, né, os ingredientes. E aí está escrito aí, né, fermento biológico, tem uma lente de aumento aí mostrando como é esse fermento biológico, né? E aí ele faz essa pergunta, né? O que faz a massa de pão aumentar de volume e crescer, né? São esses fungos, né, que formam o fermento biológico que vai fermentar e liberar gás carbônico, né? Aí ele fala aí, né, essa questão de misturar massa e deixá-la bem homogênea e tal. Tem essa questão do copo aí, para saber se a massa cresceu o suficiente, né? Se você pegar uma bolota de massa, colocá-la para descansar, né, para ver ela crescer. Nesse mesmo momento, você tira uma bolotinha de massa, coloca um copo com água e joga ela dentro. Ela vai descer e vai afundar totalmente, vai lá para o fundo. E aí você guarda a massa lá para ela descansar lá e crescer sem pegar vento. E você observa o copo. No momento em que a massa que estava lá no fundo, ela subir e vier para a superfície, é porque a massa que você guardou lá, ela já cresceu o suficiente, você já pode pegar para assar. Né? Esse teste do copo aí com água é para isso, é para você saber o momento que ela já fermentou o suficiente e então você já pode pegar a massa para assar. Fala, Carol. Jerônimo, essas perguntas que a gente está comentando aqui, da número 1, tem a número 2, é para escrever? Você, né, ele faz a pergunta para a gente realmente responder, né? O bom é você escrever aí para você, posteriormente, você saber, né, o que responde isso aí. Então ele pergunta aí, né, o que faz a massa de pão aumentar o seu volume, ou seja, crescer, né? Por que o que faz a massa crescer? A presença de fungos, né, que compõem o fermento biológico. A presença de fungos que compõem o fermento biológico, produzindo gás carbônico. Produzindo gás carbônico. O processo de fermentação da massa que o fungo faz, né, produz gás carbônico e faz a massa crescer. E aí ele tem uma outra pergunta aí, né, logo abaixo do copinho aí, né, o que aconteceu com a massa dentro do copinho, né? Qual a diferença aí? Uma está afundada e a outra está boiando já, né? A massa ela subiu porque o fungo fermentou ela já cresceu o suficiente. Por que a massa subiu aí? Porque ela já fermentou, né, produziu gás carbônico, então ela tem a tendência de subir mesmo.
Ok? Jerônimo, a primeira pergunta, então, é a presença de fungos que compõem o fermento biológico, produzindo o gás carbônico, fazendo a massa crescer? Produzindo, né, bolhas de gás carbônico no interior da massa, né, são bolhas de gás carbônico que faz ela crescer. Ele fala aí, né, o crescimento da massa é importante para que o pão fique leve e macio, né? O pão ele vai ficar leve, macio, né, fofinho, de acordo com o crescimento da massa. Né? Mas por que a massa cresce? Ele fala aí o nome desse fungo, que são leveduras. Né? As leveduras é que faz esse processo de fermentação, né, e faz a massa ficar leve, macia, né, crescida, né, para pão, bolo, né? Bolo não, bolo utiliza o fermento químico, né? As massas de pães, massa de pizza e tal, é feito no fermento biológico. O metabolismo das leveduras produz gás carbônico. Esse gás fica preso no interior da massa, formando bolhas que fazem crescer e se tornar macia e menos densa, permitindo flutuar, né? Ou seja, né, ele responde aí, a levedura fermenta, produz bolhas de gás carbônico, que fica aprisionado no interior da massa, e aí faz com que a massa fique grande, leve e macia, certo? Na 266, ele fala aí das hifas e dos micélios que eu já falei com vocês, né? Os fungos podem ser unicelulares ou pluricelulares, ou seja, né, ter apenas uma célula ou muitas células. Suas células são revestidas externamente por uma parede celular de quitina, proteína rígida e resistente. No caso dos fungos pluricelulares, as células se unem formando filamentos denominados hifas. O conjunto de hifas que forma o indivíduo recebe o nome de micélio, né? Que nós falamos aí, né, em relação às hifas e os micélios. Vocês têm uma foto aí do lado, né? Mostrando um cogumelo, né? Esse cogumelo que é aí o fungo, né, superior. A gente encontra desses cogumelos aí em matéria orgânica, principalmente quem frequenta a roça, aí você já deve ter visto um cogumelo em cima de fezes de vaca, né? Um cocô de vaca lá no pasto. Depois de um tempo costuma nascer os cogumelos em cima daquelas fezes de vaca, né? Aquela plástica no chão, depois de um tempo o fungo nasce ali. Por que esses cogumelos nascem ali? Porque, na verdade, eles são consumidores de matéria orgânica, né? E o que é as fezes do boi ali, da vaca? Matéria orgânica, né, que vai começar a se decompor. Então, quando começa no processo de decomposição, aí os fungos aparecem, tá? Mas aí, né, ele mostra aí, nesse fungo, essa questão das hifas, né, e os micélios. As células, né, formam aí as hifas, né, que você não vê a olho nu, os unicelulares formados aí por essas hifas. Você não visualiza a olho nu, né, que o aglomerado delas, o ajuntamento dessas hifas, vai formar os micélios. Os micélios é o que a gente vê aí, né, visivelmente, esses aglomerados a gente chama, né, de micélio. Entenderam isso aí? Alguma dúvida? Isso aí é a questão da formação, né? Célula unicelular, pluricelular, tem muitas células aí, formam aí esses micélios, tá?
Tem um texto aí que fala, né, dos fungos decompositores e tudo mais. Tem na madeira aí uma fotinha, nesse texto verde aí, no finalzinho da página 266, escrito assim, líquen. Acharam? Lá na fotinha, líquen, né? O que é esse líquen? A gente vê isso muito em madeira, assim, em árvore, e a gente vê isso também em rocha. Né? Às vezes você chega na roça, aquelas rochas assim na rocha, você vê umas manchas cinzentas, esbranquiçadas assim na rocha, aquilo ali são líquens. O que são os líquens? É uma associação que fazem, né, os fungos com algas. Né? As algas elas fazem a fotossíntese, os fungos fazem a decomposição de matéria orgânica, e aí eles fazem uma associação e vivem juntos. Aí um beneficia o outro, é um processo aí, né, de mutualismo. Os dois saem beneficiados. Um faz decomposição e o outro faz fotossíntese, né, e aí eles vivem em harmonia perfeitamente. Então, né, o que seria um líquen? É uma associação de fungo e alga. Ok? Reprodução dos fungos. A presença de fungos nos mais diversos ambientes deve-se, em parte, à capacidade de dispersão. Em geral, a principal estrutura reprodutiva dos fungos são os esporos. Produzidos em grande quantidade por células específicas, os esporos podem ser facilmente transportados pelo ar e depositar-se sobre superfície de objetos alcançados assim em diversos ambientes. Ao encontrar condições adequadas de temperatura, umidade e nutrientes, os esporos germinam, dando origem a uma hifa, que formará um novo indivíduo. Os fungos podem se reproduzir assexuadamente e sexuadamente. Então, olha só, normalmente, na maior parte, aí, a reprodução dos fungos produzem, né, os esporos. O que são esporos? Os esporos são formas de resistência, tá? São formas de resistência dos fungos. Eles podem produzir esporos e ficar no ambiente solto. E não ter condições agradáveis de sobrevivência, tá? E não se desenvolver. Mas eles vão ficar ali, eles estão vivos. Eles estão, o que a gente chama em estado de latência. Tá? Eles estão vivos, em estado de latência, e estão ali no ambiente. Quando eles tiverem condições adequadas, quando eles tiverem condições próprias para sobreviver, desenvolver, aí eles saem do estado de latência de dentro dos esporos e começam a se desenvolver, e aí depois eles começam a produzir, se reproduzir, produzir hifas, e aí eles se multiplicam ali no local e desenvolvem micélios. Tá? Então, basicamente, né, os esporos, né, são muito importantes no processo de desenvolvimento dos fungos, principalmente pela resistência que esses esporos eles acabam produzindo. Tá? É muito importante essa forma de reprodução deles. Eles podem se desenvolver sexuada e assexuadamente. Sexuadamente como? Né? Produzindo gametas. Trocam-se gametas e se reproduzem. E de forma assexuada, produzindo brotos. Se você for ver aí nessa figura, né, que está uma imagem escura aí, com um monte de bolinhas meio laranjadas, né? Isso aí são sarcomonas desenvolvendo-se por brotamento, né? Ele fala ao lado, e as leveduras apresentam duas formas de reprodução, né, sexuada e assexuada e tal, né? Ela simplesmente ela forma broto, né, que se desprende
e formam uma outra levedura, outra célula e por aí afora vai. Faz tipo a reprodução das bactérias, né, por um processo de multiplicação. Quando ela se reproduz assexuadamente, acaba se assemelhando com a forma de reprodução das bactérias, por bipartição. Fala, Carol. Eu não entendi muito bem sobre os esporos. Você pode explicar de novo? Os esporos, eles são microscópicos, tá? É uma forma de reprodução deles. O que acontece? Eles, na reprodução, eles produzem esporos como se fossem ovos, tá? Microscópicos. Esses esporos, como se fossem ovos, né, microscópicos, esses esporos, eles são muito resistentes, tá? Resistente de que tipo? Eles podem passar por temperaturas altíssimas, eles podem passar por frio intenso, por um processo de seca, de dessecação total, são situações extremas, e ainda assim continuarem vivos. Ficam no ambiente ali, vivos, né, se protegendo ali dentro daquela cápsula que eles criam. Em um momento, quando eles tiverem condições favoráveis, umidade, matéria orgânica, aí o que vai acontecer? Ele vai germinar, ele vai sair daquele esporo, ele vai germinar e aí vai desenvolver o fungo e aí ele começa, né, na sua vida de reprodução e vai se multiplicando, né? Então, o que é um esporo? É uma forma de resistência, como se fosse uma produção de ovos, né, microscópicos, resistente e que mantém o fungo vivo ali dentro, em situações de grande extremidade. Entendeu, Carol? Falar alguma coisa? Entendi mais ou menos. É porque na imagem aqui tá mostrando uma fumaça assim. Esses esporos, né? Você está mostrando aí um fungo, né? Que ele fala que pode atingir até 9 centímetros de altura. E é tipo uma poeira, né? Que ele libera ali centenas, milhares de esporos, né? Pode liberar ali uma grande quantidade nesse momento aí, dessa foto aí, né? Ele estava expelindo, né? Ele estava jogando para fora esses esporos de tipo uma forma de poeira. Quando você pega uma roupa mofada, se você pegar uma roupa mofada e bater nela assim, aquele troço verde cinzento, não solta tipo uma poeira? Não é tipo uma poeira aquele troço? Você já viu? Você pegar uma roupa mofada e você bater assim, né? Você pegar, bater, né? Você vai ver que vai sair ali tipo uma poeira esverdeada, amarelada, né? É mais ou menos aquele tipo de coisa aí que esse fungo tá expelindo aí, né? É uma liberação de esporos. E esses esporos eles são microscópicos, fica pelo ambiente até ele encontrar condições favoráveis para poder germinar e reproduzir e dar continuidade ao ciclo de vida. Entendeu? Mais ou menos isso aí. Né? Aí tem um ciclo de reprodução deles aí embaixo aí, né? Uma forma de reprodução, produção de micélio e tal e tudo mais. Né? Só um ciclozinho para você entender, um esquemazinho. Na página 268 também tem um esquemazinho aí de reprodução, né, sexuada. Na 267, né, é a forma assexuada. É um esquemazinho da forma assexuada de reprodução.
E na 268, ali em cima, tem um processo de reprodução sexuada, né? Na produção de gametas, né? Os gametas se unindo, desenvolvendo hifas, né? O zigoto, e aí vai produzir um indivíduo, vai produzir esporos e, né? É um processo de ciclo de reprodução, né? Sexuado e assexuado aí para vocês, né, entenderem num desenhozinho aí, num ciclo, como que acontece. Ok? A gente já está no finalzinho da aula aí já, né? Falta 3 minutos. Né? A gente não vai entrar nos vírus agora, a gente vai finalizar aí depois na outra aula falando dos vírus. Essa questão aí dos fungos é descoberta de antibiótico. Essa questão aí é interessante, né? O tal do Alexander Fleming, né? Que era um pesquisador. O que ele fazia? Ele cultivava bactérias. Você lembra que a gente falou que os caras cultivam bactérias em laboratório para pesquisar, né? Nas plaquinhas de Petri, que são uns vidrinhos que se encaixam um no outro assim. Eles colocam um meio de cultura e criam bactérias ali. Esse Alexander, ele cultivava, né, bactéria para estudo, para pesquisa. E aí o que aconteceu com esse cara? Um determinado dia, ele viu que uma daquelas culturas ali de bactéria, a bactéria não estava se desenvolvendo, ela estava regredindo, e até que zerou a quantidade de bactérias dentro daquele meio de cultura, e ele viu sendo produzido um líquido ali, né? Normalmente quando você pega uma cultura de bactérias que não está desenvolvendo, você vai lá, coloca aquilo lá, lava aquilo, esteriliza, né? E acaba com aquilo ali. E ele pegou essa plaquinha de Petri e colocou no canto, né? E depois viu esse líquido sendo produzido e tal, e desenvolvendo um outro ser, né? E as bactérias todas tinham morrido. E aí ele foi analisar aquilo ali, né? Ao analisar, ele viu que tinha um outro micro-organismo ali, né? E aí ele viu que tinha um fungo e tal, e aquele líquido matava as bactérias. As bactérias tinham sido eliminadas pelo aquilo que tinha sido produzido ali dentro. E aí ele estudou aquilo ali e tal, e viu que o nome, né, da espécie de fungo que estava ali era do tipo Penicillium, e aí ele acabou desenvolvendo a penicilina. Né? A penicilina foi o primeiro antibiótico produzido, né? Porque antibiótico ele é um medicamento para matar a bactéria. Quando você toma antibiótico, você está tomando antibiótico com a intenção de matar bactérias que estão no seu corpo. Então, a penicilina foi o primeiro antibiótico produzido ocasionalmente, acidentalmente, ele descobriu, né, a penicilina, e foi de muita importância. Né? A penicilina ela foi de muita importância para a medicina, tá?